Tem dá pra me ver? Acho que dá. Deixa eu ver. Ups, vamos lá. Era uma vez, lá em Portugal, os povos de Portugal. Então, eles achavam que eles estavam muito com pouco dinheiro, apesar deles estarem com muito dinheiro. Tá. No final da Idade Média, os europeus só conheciam o Oriente Médio, a África e as Índias. Aí eles achavam que o planeta era quadrado, que quando você chegasse lá numa parte, eles iam cair na intergaláctica. É por causa que veio as pessoas lá de Portugal pra cá, pro Brasil, antes de nem existir nada. Não existia sofá, não existia gente, não existia carro, não existia nada. Só existia índio e areia e fogo, e terra e pau, só isso. E navio e mar. Os portugueses, eles viajavam por meio de caravelas. Eles tinham várias navegações também que eles buscavam ouro e também tentavam achar as especiarias. Bom, e numa dessas grandes navegações, os portugueses vieram parar aqui no Brasil. Só que ninguém sabia ao certo se eles vieram em busca de temperos, tecidos e outras coisas, ou se eles já sabiam que tinha outras pessoas morando aqui. Então, ninguém sabe explicar. Na verdade, eles estavam indo para a Ásia, só que eles dobrou tanto que acabou parando no Brasil sem querer. Então, eu não sei nada disso. E aí, eu não sei por que elas vieram. Bom, os portugueses, eles estavam indo para a Índia, só que ocorreu uma mudança de caminho, que muitos acham que foi proposital, outros acham que não, que eles acabaram parando no Brasil. E lá tinham seres que eles chamaram de índios, por conta que eles achavam que eles tinham chegado na Índia. Então, eu queria te falar que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, porque quando ele chegou aqui já tinha um monte de gente. Quando eles chegaram ao Brasil, eles viram uma espécie, um grupo de índios. Eles avistaram os índios que moravam em ocas, pescavam, ficavam pelados. A mamãe falou que eles moram no meio da floresta. Aí os índios moravam em ocas e eles comiam, por exemplo, algumas mangas que eles achavam na floresta. Lá tinha animais que eles matavam para comer. Eles são uma tribo. E aí, normalmente, o pajé mora num topo de quase uma montanha e usa uma coroa toda de pena e faz rituais e ele sabe de tudo. Os índios sabem de quase tudo do mundo. Eles sabem das plantas. Eu acho que os índios sabem de todas as plantas. Os índios, eles têm várias características. Uma delas é que eles não vestem roupas quando os portugueses descobriram eles. E agora, às vezes, tem muitos índios que se juntaram na tecnologia. E existem várias culturas dos índios, por exemplo, deixa eu lembrar, as redes. Os portugueses descobriram as redes por meio dos índios. E eles constroem casas de palha e eles fazem sua própria comida plantando. E eu acho que às vezes eles fazem peixe para comer. Eles
vezes, porque é feio pescar os peixes do rio. Mas se eles não pescarem todos os dias, eles vão desmaiar de tanta fome. E eles bebem água do rio e algumas índias tomam banho no rio e outras viram sereias. E eles acharam muito estranhos, por exemplo, eles acharam muito estranhos o modo que os índios vestiam, eles não entendiam a fala. Aí eles achavam os índios mais estranhos, diferentes deles. Os índios achavam eles meio estranhos. Aí os portugueses, eles também foram pra lá e foram também ficar lá, passar um ano, assim. Aí eles também comeram igual os índios. Aí uns dias eles ficaram discutindo, aí eles foram virando mais ou menos quase amigos. E também houve a escravidão. Essa não é uma parte da história. Eu suponho que a história não esteja um final feliz. Quando algumas pessoas pegam pessoas de outros lugares que elas não gostam, sabe, que elas acham feias, e aí põem pra trabalhar pra elas. Lugar agora não. Só espera, deixa só. Bom, quando os portugueses, né, começaram a escravidão e essas coisas, eles trocavam, tipo, você trabalhava, só que em vez de você receber dinheiro, que era uma coisa muito de valor, que até hoje eles trocavam por espelho, moedinha, tipo, pra eles não valiam nada, era mixaria e essas coisas. E pros índios eram, tipo, ouro, mas na verdade não era coisinha mínima, tipo uma balinha, qualquer coisinha assim. E os portugueses, eles inventaram um tipo de troca que chamava escambo. Os índios trocavam pau-brasil pelos utensílios, espelhos, etc. dos portugueses. Ao longo do tempo, os portugueses, eles escravizaram os índios. E aí chegaram os padres jesuítas que não estavam gostando dessa escravização que os portugueses estavam fazendo com os índios. Catequizar, né, os índios, só que aí quando eles descobriram que na verdade eles eram como a gente, eles não eram diferentes só por causa de cor, de religião, de forma de viver, que a cultura era diferente. Então, depois que eles descobriram que era igual nós mesmos, e todos somos iguais, eles começaram a escravizar os negros. Que pra eles os negros não tinha alma, só por causa de cor. E depois trouxeram as pessoas negras, que nem queriam vir pra cá. Porque eles deixaram e também não sei por que eles deixaram ficar lá. Eles deviam ter expulsado as pessoas do Portugal embora para sua cidade, não para a cidade deles. Aí, sabe o que aconteceu? Bom, os negros, eles vinham da África para o Brasil em condições muito precárias. Em um navio com mais de 400 negros, em condições muito precárias, com eles vivendo em xixi de outros negros, cocô, pegando várias doenças. E quando chegavam no Brasil, 20% desses escravos estavam mortos. E alguns outros tinham muitas doenças. E só podiam ser aproveitados os 80%. O nome era navio negreiro. Os negros da África, eles viviam no porão do navio, todos em cima do outro, negros, né?
o espaço era muito apertado, a qualidade de vida era precária, eles recebiam uma bolacha, por exemplo, eles recebiam um biscoito, assim, por exemplo, e também tiveram negros, tem negros também no negreiro que eles não aguentam essa vida precária, e alguns deles começam a suicidar. Mãe, ela jogava o bebê no mar para esse bebê parar de sofrer tanto no navio negreiro, né? E aí eles escravizaram os africanos negros, e a qualidade de vida era precária, eles não eram pagos. Se eles fizessem alguma coisa errada, eles levavam chicotadas. Não consigo. Os portugueses buscaram os negros africanos de navio. Eles eram acorrentados nos porões, morrendo por causa das doenças. Chegando aqui no Brasil, eles foram obrigados a trabalho escravo. Que eu não sei por que as pessoas portuguesas obrigaram os índios e as negras a trabalhar, sendo que uma não queria vir e outra nem sabia, nem tinha convidado. Aí, toda vez que alguém ia lá sem convidar, eles deviam estar expulsando. Existia também os escravos negros chamados quilombolas. Ele é um grupo de quilombolas que eles tentam fugir dessa escravidão que eles estão tendo. Eles tentam fugir, né? Pode ter alguns negros que conseguem fugir, mas é muito difícil. Muita gente hoje em dia acham que eles não lutavam, que eles achavam isso super normal. Mas não era isso, era porque eles não conheciam a terra e os índios sim. E tinham duas formas e várias outras, mas as mais conhecidas era a capoeira, que era uma forma deles expressarem o que eles estavam sentindo no momento, e deles fugirem para os quilombos, que tem a mais conhecida, que é o Quilombo dos Palmares, que tem um rei, né, que é o Zumbi. E os portugueses, né, os brancos, eles percebem isso, e ele pega todos os cavalos, e aí então eles vão atrás desse quilombola, do grupo, né, e quando eles acharem, o negro ele praticamente vai sofrer muito, né. Eles dormiam num quarto, tipo assim, tem escravos que dormiam em jaulas. Eles levantavam praticamente 4 horas da manhã, eles levantavam muito cedo, eles descansavam muito pouco. Já teve escravos que ficou praticamente um dia numa corda que ligou o pescoço, praticamente um dia enforcando, né, esse escravo. É por causa que eles não conseguiam deter os portugueses. Não tinha arma de fogo para deter. Os índios conseguiram um pouco antes dos negros, porque os índios já moravam aqui e os negros estavam conhecendo o Brasil. Aí que eles conseguiram. Eles tinham uma religião própria. E os jesuítas, eles forçavam os escravos a mudarem a sua religião, né? E também eles trabalhavam em lugares assim, que eles eram obrigados a produzir a cana de açúcar, café, cultivar o café. As mulheres elas trabalhavam como serventes
empregadas, né, nas casas dos portugueses, dos brancos. E também os escravos, tem algumas cidades escravos, na época era autorizado, estavam tipo em uma caixa, né? E eles também não conseguiam fugir, tipo uma caixa que tem no Toy Story, o Buzz Lightyear, vários Buzz Lightyears. E também eles ficavam nus, né? E aí, como eles ficavam na loja, os escravos também eles eram comprados. Ou seja, tinham vários negros, né? Que se tornaram escravos, que compraram. Né? Ou seja, tinha escravo homem, tinha escravo mulher, tinha escravo criança também, negro, né? E tem várias situações também que os portugueses eles separam os familiares. Acontece que tinham vários portugueses, alguns portugueses brancos, né? Que não aguentavam ver aquele sofrimento dos negros africanos, dos escravos. Quando veio uma pessoa gentil para governar o Brasil, lá da Europa, eu acho, eu não sei de onde, ele ajudou as pessoas e expulsou os brancos e acabou com a escravidão. Não, calma, deixa eu fazer bonitinho, né? Bom, então com muito tempo, os negros, né, conseguiram se libertar da escravidão e tudo mais. Graças à Carta de Euforia, que foi da Princesa Isabel, que ela sim foi como se fosse a rainha, a deusa, né, para os negros, porque ela sim conseguiu salvar eles de uma coisa, vamos dizer, não pode falar ridícula? Coisa ridícula que foi que os portugueses, né, só porque era branco, era rico, tudo mais, se achavam superior aos negros. Infelizmente, hoje em dia ainda tem pessoas que não têm a mente formada, né, que não respeitam por causa da questão de cor. E cada um tem a sua cor, tem a sua religião, tem a cultura em si. Então, eu acho, na minha opinião, todos deveriam respeitar. Não importa se é negro, se é branco, não importa. Cada um tem seu jeito e por dentro todos são Aí alguns tiveram bebês, outros índios tiveram bebês, e aí chegaram alguns... E aí vieram alguns brancos que não eram, sabe? Não eram, sabe? Não queriam da escravidão. E aí as raças se misturaram e hoje tem nós com todas as raças. Cada um tem um pouquinho de cada. Cada um tem um pouquinho de índio, um pouquinho de negro e um pouquinho de brancos. E quando a gente mistura isso tudo, cria uma pessoa só. Que não existe um igual a ela. ter diversidade de culturas, de religiões, de corpo, que tem negro, tem branco, tem índio, tem várias religiões, católicas, espíritas, judeus, tudo mais. Então, hoje em dia o mundo tá colorido, com vários tipos de pessoas, raças. Os índios, eles tomavam banho todo dia, os portugueses não. Por isso que eles eram meio pedidinhos. E eles são pedidinhos. Eu acho que eles ainda não tudo. Mas, na época da escravidão, os índios não podiam tomar banho. Por quê? Porque eles estavam presos. É melhor ficar preso do que tomar banho. Eu prefiro tomar banho do que ficar preso. Do que ficar preso. Mas também ia ser legal ficar preso no chuveiro, né? Ai, isso ia ser legal! Aí a gente desligava a água, aí a gente, tipo assim, a gente tá no chuveiro, né? E aí a porta tranca.
for ver um filme de pipoca, agradeçam os índios, porque eles que inventaram a pipoca e inventaram o milho. Ai, é muito gostoso. Pipoca e milho.